Estamos de volta com o Tribuna Independente. Nessa última parte, nesse último bloco do programa, são 9 horas e 36 minutos. Eu entrevisto agora o Dr. José Vicente Contatori, dentista, falando sobre saúde bucal. Doutor José Vicente, seja muito bem-vindo. Muito boa noite. Estou muito feliz em participar do seu programa, que é um programa muito bem avaliado por todos que estão nesse momento nos acompanhando. Eu tenho, assim, várias perguntas sobre saúde da boca. A primeira delas é por que, no meu modo de entender, a saúde da boca não é muito comentada. A gente fala de outras coisas, a gente fala de pedra nos rins, a gente fala de obesidade, disso, daquilo. Mas a saúde bucal, a gente leva tão a sério quanto outras dimensões? A Organização Mundial da Saúde fez uma avaliação recentemente e concluiu que para o brasileiro o tratamento odontológico está em 10º lugar numa escala de valores. Então eu acho que faz parte das entidades, das associações odontológicas, o Conselho Regional e Federal de Odontologia, levar ao povo um ambiente, o saber a respeito da odontologia, porque nós sentimos que, como a medicina, a prevenção é a alma do negócio. Isto é, se você leva o conhecimento, leva as bases de como essa pessoa, sem ir ao dentista durante um ano, o que ela pode fazer para melhorar a sua saúde bucal, efetivamente você estará dando um passo muito importante na compreensão dessas pessoas que não têm esse entendimento, né? Inclusive porque na desigualdade social que a gente vive, muitas vezes tratar dos dentes, tratar das questões da boca, fica sendo um pouco assim de luxo, né? Ir ao dentista, me parece que ainda existe essa mentalidade. Existe essa mentalidade, sem dúvida alguma. E todas as entidades que procuraram criar uma função social na odontologia, não houve um acesso importante. Por quê? Porque, na realidade, a distribuição de tratamentos envolve o local onde a pessoa está, o tipo de problema, especialidades diversas. Então, um volume de 2, 3, 4 mil pessoas, para você direcionar essas pessoas ao tratamento, isso já é complicado. Quer dizer, e hoje no Brasil falta esse direcionamento na saúde nos aspectos de odontologia no país. Por outro lado, a gente tem percebido, assim, em várias classes sociais, já se fala uma outra palavra que antes se falava menos. Por exemplo, implante. Fui fazer um implante. Já não é quase uma frase desconhecida. Outros dizem assim, não, eu estou precisando de uma prótese. Qual que é a diferença entre implante e prótese? Bom, você pode fazer uma prótese sobre dente. Um dente normal do paciente, que teve uma cárie, quebrou a coroa, você faz um tratamento de canal e ali faz uma coroa naquela raiz. Agora, o implante, você faz uma raiz de titânio intraósseo e aí coloca uma prótese parafusada sobre o implante, que é exatamente diferente da primeira que eu comentei. E por que isso aí? Porque o grande problema hoje, Dalcides, no Brasil, é que muitas pessoas que querem fazer implante, ela não tem condições, entre aspas, de fazê-los, porque tem o que nós chamamos de perda óssea. E aí nós entramos num capítulo que eu tenho absoluta certeza que atinge o telespectador em todas as idades, porque a perda óssea, no antigo paradigma, o dentista dizia o seguinte: quem tem perda óssea, o que perdeu, perdeu e não tem mais como resolver. E logo em seguida, o dentista do antigo paradigma, ele dizia: eu vou fazer uma limpeza nessas bolsas, nessas gengivas, para melhorar a situação. Aí o paciente, atento ao que ele diz assim: doutor, o senhor vai melhorar ou vai resolver? Não, eu vou melhorar porque eu já disse a você que perda óssea não tem efetivamente solução. As coisas mudaram com o advento do novo paradigma. Porque se no antigo paradigma o dentista tinha a única opção para tratar a perda óssea, a limpeza, e somente isso,
Com um novo paradigma, nós temos, por exemplo, a laser terapia, que é uma arma importante para o tratamento da perda óssea. Nós temos as células-tronco de pluripotência induzida, e é bem que se diga que antes das células-troncos de pluripotência induzida, tem os enxertos ósseos. Quer dizer, tudo que a gente está falando agora, ao mesmo tempo, me dá a impressão também que é tudo caro, que a população, assim, concreta ali, né, a maior parte da população brasileira não teria acesso, ou não? É verdade. São tratamentos caros e que em geral, realmente... planos de saúde também não contemplam. Os planos de saúde, eles contemplam o seguinte: restaurações canal. Entendi. Quando já tem a prótese, já está fora do plano. Quando tem uma cirurgia com enxerto, já está fora do plano. E da mesma forma que a medicina tem os seus problemas de gerenciamento no Brasil, a odontologia, que é uma parte da medicina, porque é a medicina oral, também tem esses problemas. Entendi. A questão, por exemplo, dentadura, essa sim. O telespectador que está em casa, independentemente assim, da idade, já ouviu bastante falar. O avô usava, a mãe usa. Dentadura tem vários tipos. É uma das respostas ainda hoje? Ou já está sendo superada? Já está sendo superada. Por exemplo, hoje nós atendemos uma grande quantidade de pessoas, Dalcides, da terceira idade, que sempre quiseram sair da dentadura. E aonde elas moravam, se dizia o seguinte: como a senhora usou 8, 10 anos a dentadura é uma peça flutuante. Existe entre a dentadura e a gengiva um espaço funcional livre. Essa é a razão pela qual, quando o paciente tem a dentadura, ele morde, ele observa que a dentadura faz esse movimento. Uma movimentação, sim. Por causa desse espaço funcional. Então, essa dentadura não dá função no suporte ósseo. Entendi. Este osso sem função vai ter perda óssea por atrofia, por falta de função. Então, ela vai ao dentista, que é um dentista, por exemplo, não de São Paulo, que tem acesso a essa tecnologia, mas uma cidadezinha pequena do interior, e ele está fazendo muito bem sua dentadura. Eu não quero mais, doutor, dentadura. Eu gostaria de fazer implantes. E ele manda fazer uma radiografia panorâmica, sim, uma tomografia, e chega à conclusão que não tem 1 milímetro de osso sequer. Impossível. Não tem osso para sustentar o implante. Para colocar o implante. Não tem como fazer. O novo paradigma modificou essa situação. Por quê? Porque o que tem um osso que tem perda óssea? Ele tem problema de vascularização, ele tem problema de nutrição, ele não tem uma circulação de sangue de 100% dentro dele. Ele tem uma circulação de sangue, é um osso anêmico de 50%, 40%. Isto quer dizer que, se você for analisar nessas condições, este osso é o pior osso para se colocar implante. Por quê? Para que eu tenha uma osso-integração, uma produção de osso na interface do implante, eu vou precisar de um osso que tenha vascularização, que tenha circulação de sangue. Portanto, neste momento, se faz um trabalho cirúrgico. Nós temos feito ou no centro cirúrgico nosso, Contatori, ou então em um hospital aqui em São Paulo. Vamos para o hospital com anestesia geral e ali fazemos os enxertos, uma reconstrução óssea com enxertos e com implantes. E aí, efetivamente, as coisas mudaram a expectativa para aquela paciente que há algum tempo atrás disseram a ela que não havia como colocar os implantes. O que leva a essa perda óssea? Estou imaginando, sei lá, a má higiene bucal, uma mordida errada. Não, a perda óssea, tem alguma coisa a ver, não? Ela nunca é unifatorial, ela é multifatorial. Mas o maior problema da perda óssea é que a minha mão esquerda é o osso, a gengiva é o periodonto de revestimento, recobre e protege o osso. Se você perde esse osso, essa gengiva fica sem apoio. Sim. O que ela vai fazer? Ela vai retrair um pouco e vai descolar. No momento em que ela descola, forma o quê? Bolsas periodontais, que começam a ter impactação de micro-resíduos alimentares. Muito bem. Dali para a inflamação não, o paciente não consegue remover, tirar aqueles micro-resíduos. Existe um tipo de bactéria na boca, que é a Porphyromonas gingivalis.
Essa bactéria tem predileção por essas bolsas. Entendi. Porque a bolsa tem 37 graus de temperatura, temperatura ideal. Se você imaginar a minha mão esquerda, a gengiva, a bactéria entrou por baixo da gengiva, a própria gengiva protege a bactéria. E terceiro, basicamente, ela, a bactéria, precisa se alimentar, mas ela não precisa sair da bolsa, porque ali tem resíduos. Então ela se alimenta desses resíduos, como nós, faz a digestão, absorve o que é importante para elas e elimina o que não é importante. O que ela elimina? Uma enzima. No momento em que ela elimina essa enzima cai nas células da medula óssea, fazendo com que esta célula, que tinha um metabolismo de 100% e se multiplicava a cada 1 hora aproximadamente, cai o metabolismo para 8%. Com 8% de energia de metabolismo, essa célula vai fazer a seguinte leitura: eu vou sobreviver com esses 8%, mas eu vou ficar inerte, eu não reponho novas células. Sim. Então, como funciona? O osso tem a cortical, a externa, a parte externa, e a medula é a parte interna. No momento em que você mastiga, você perde células na cortical externa. As células da medula se reproduzem e repõem as células que você perdeu na cortical. Isso quer dizer, se você perde, repõe, não tem perda óssea. No momento em que essa enzima cai nas células da medula, o que vai acontecer? Elas ficam inertes. Então, você perde células e não repõe. E não tem a reposição. Perde e não repõe. Perde e não repõe, vai haver descompasso. Um descompasso. Questões e perguntas de telespectadores. Vamos lá, Paulo. Pois é, a gente tem muita participação do público aqui, muitas dúvidas sobre saúde bucal de maneira geral, mas eu peguei aqui uma especificamente de perda óssea. Tem muita gente também falando de afta, falando de outros problemas, mas a Mirtes Maria de Anápolis, lá em Goiás, ela pergunta se toda pessoa vai ter eventualmente ao longo da sua vida perda óssea e o que ela pode fazer para evitar ou minimizar essa perda. É uma pergunta importante. Todos nós vamos ter uma salserização óssea, isto é, uma perda óssea, e os idosos têm até uma perda óssea senil. Isso vai chegar com a idade, com a queira ou não idade, queira. exatamente. Mas o que nós estamos vendo hoje é que, pela própria evolução alimentar, pelos alimentos mais pastosos e não tão rígidos, nós diminuímos a dinâmica de funcionamento da boca. E isso já é a sensação de uma perda óssea por atrofia, por falta de função. Já é não a bactéria causando a perda óssea, é uma falta de função no suporte ósseo. Exercício, o próprio exercício. Então, a orientação, eu não vou dizer para comer alimentos rígidos a semana toda, mas separar 2, 3 dias, inclusive para a mamãe que está com um nenê de 2 anos, que come sempre aquela papinha, não dê aquela papinha só. Faça uma sopa com músculo, a criança vai morder, deixa ela se divertir. Por quê? Porque ali está havendo uma dinâmica entre causa e efeito. Estimulação, suporte ósseo, e ele está se refazendo corretamente. Este entendimento é fundamental. Em segundo lugar, fazer pelo menos uma visita ao dentista, pelo menos uma vez por ano. Por quê? Porque se você me perguntar, Dalcides, qual é a melhor e mais importante escovação do dia, é a última escovação à noite. Por quê? Porque se nós temos bactérias na microbiótica da boca, uma quantidade grande de bactérias, sim, e essas bactérias têm a sua virulência e se multiplicam cada 1 hora, se eu durmo 8 horas, eu vou ter 8 gerações de bactérias. Isto quer dizer, se eu fizer o uso de um enxaguatório bucal que tenha uma quantidade de antibiótico na fórmula, e você fazendo a escovação e usando esse enxaguatório, você vai diminuir a virulência dessas bactérias, o estrago que as mesmas vão fazer enquanto você está dormindo não são tão intensos. Entendi. Então, é recomendável, nessa noite, por exemplo, quem tem em casa aqueles potes de diversas marcas. Diversas marcas, enxaguatórios. E vai fazer aquele bocejo, é isso? E eu sempre indico sem álcool o enxaguatório. Porque o álcool, ele dá escamações no tecido, promove lesões de mucosa,
e alteram o pH salivar do paciente, tirando mesmo de um pH neutro e acontecendo um pH ácido. Um detalhe, num pH ácido, a bactéria acidogênica que se multiplica cada 1 hora, no pH ácido, ela se multiplica a cada 10 minutos. Então, você tem que neutralizar... Ao rótulo, por exemplo, no rótulo vem lá, sem adição de álcool. Sem adição de álcool. Mais questões e perguntas? Que bom que você está participando de todas as partes do Brasil. Vamos lá, Paulo. Alcides, agora a dúvida cruel da Aline Lins Guimarães, de Campina Grande, na Paraíba. Ela pergunta, devo escovar os dentes quantas vezes por dia, doutor? Porque eu já ouvi dentistas dizendo que devo escovar 4 vezes por dia, outros me dizem que não é saudável escovar muito. Ela está indecisa. Cruel é um pouco demais. É necessário ter um jogo de cintura. Então, por exemplo, nós fomos no restaurante. Saímos do restaurante, passamos lá no lavabo, no banheiro do restaurante. O que vamos escovar os dentes? É uma situação um pouco difícil. Então, coloca um pouco de água, enxágue um pouco com água. Alguns restaurantes já têm os antissépticos, né? Sem álcool e tal. Você pega ali e veja bem, você faz a escovação, se possível. Se não for possível, faça um enxaguatório. Agora, uma coisa que você não pode arredar o pé é da última escovação, porque é essa escovação que você vai ficar inerte sob a ação das bactérias pelo menos 8 horas. Então, você tem que diminuir a ação dessas bactérias. Se você me perguntar assim, olha, eu escovo na hora do almoço, mas não escovo à noite, eu diria assim, então não escova na hora do almoço, mas escove à noite. Escolha. Muito bem, então está sendo bem prático para você, meu amigo telespectador, que todas as noites nos acompanha. Escovar bem os dentes nessa noite, recomendação do Dr. José Vicente Contatori. Doutor, a respeito de aftas, tem algumas pessoas que têm assim, constantemente esse problema. Como é que vai tratar, como é que vai amenizar a dor? O problema da afta, principalmente, é quando você tem o pH salivar ácido. Eu tenho uma tarjeta, ela é um produto francês, que o paciente vem ao consultório, eu coloco essa tarjetinha, deixo um minuto na boca, tiro, eu sei se o paciente está com pH neutro ou ácido. Quer dizer, eu já tenho uma sensação disso. E então, é o ácido que vai provocar a afta? A descamação. E muitas vezes próteses muito mal adaptadas, com dentes com tamanho menor ou maior do que deveriam ser, e de repente a língua no manuseio sempre está batendo naquela prótese mal adaptada e é um trauma constante ali. Então esse trauma constante forma uma ferida. Bactérias na área, formou uma afta. Como você vai curar aquela ferida? Com uma medicação, você pode usar, por exemplo, um anti-inflamatório, um enxaguatório, mas a causa pertinente desse problema, você tem que ir ao dentista e aonde está pegando, se não trocar o dente, você tem que arredondar e deixar a gengiva fazer um manuseio normal, sem que você constantemente continue o trauma nessa língua de uma forma errônea, né? O Everaldo Nunes, de Blumenau, ele quer saber, porque quer saber, não pode terminar o programa antes dele ter isso resolvido. Beijo, se provoca também afta e também se beijo provoca cárie, pode transmitir cárie. Será? Olha, o que acontece é o seguinte, vamos lá. Imagine 2 pessoas de classes sociais totalmente diferentes. Então, uma que escova os dentes e tal. O outro, uma classe menor que não escova os dentes, tem aqueles dentes com muitas cáries, aquela saliva com muco muito forte e tal. Quer dizer, beijar essa pessoa, você vai ter, sem dúvida, uma transmissão de algumas coisas que você não gostaria de ter. Agora, eventualmente, pessoas numa classe social que escovam, que usam os enxaguantes bucais e têm uma orientação adequada, essa situação já não é muito viável. Embora eu conheça gente de classe social bem elevada e que não tem nenhum cuidado. Também. E conheço de uma classe social baixa, mas assim, que é tudo asseado, né? Assim, tudo limpinho. Vamos agora para mais questões e perguntas. Paulo, é com você. Vamos lá. Paulo,
A produção disse que tem que encerrar o programa. Chegamos ao final do programa. Deixa eu fazer a última, então, a última pergunta. Dentes amarelados, doutor. Que alimentos e hábitos eu devo evitar a fim de manter os meus dentes mais brancos possíveis? É o Lucas de BH. Então, um exemplo. A pessoa foi ao dentista, fez um clareamento dental a laser. Ficaram claros os dentes. Exatamente depois de um mês, os dentes ficaram amarelos. Bom, mas o clareador lá do dentista não foi bom. Não é bom, não é bom. Não é essa a orientação, não é essa a razão que você tem que ter sobre o problema. Por quê? Porque se a pessoa tem um pH ácido, a retenção de pigmentos dos alimentos é mais forte, é mais rápida. Aquele que tem um pH neutro e fez o clareamento, ele mantém o clareamento por um ano, quase nem precisa fazer uma complementação. Mas aquele que tem o pH ácido, esse fato não ocorre. E quem tem o pH ácido? Quem tem doença periodontal crônica, tem perda óssea, tem descolamento de gengiva, tem aquelas bactérias produzindo enzimas e alterando o pH. Existe um contexto que nós chamamos o sítio bucal, nós chamamos esse sítio de infectado. Então, automaticamente, os pigmentos alimentares vão se fixar mais rapidamente na superfície do dente. Doutor, vai ter que voltar. Tem aqui questões voltadas à mordida errada, como é que vai lidar com isso? Mau hálito, tem muita gente aqui perguntando sobre isso. Vamos encontrar uma outra data para o senhor, pode ser? Será um grande prazer. Doutor José Vicente Contator e dentista, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, é um prazer estar com você, Dalcides.